Vamos de movimento negro nos Estados Unidos na década de 50. Sim, caiu no Enem de 2018 na questão número 50. Beleza? Vamos resolver junto a questão agora. Então, vamos lá, vamos resolver e vamos descobrir o que diz a questão número 50 pra gente, beleza? E aí, vamos lá, olha só. Eu tenho ali duas imagens, a imagem de um ônibus e a imagem de dois elementos, duas pessoas importantes aqui para nossa questão. E aí, que pessoas são essas, tá? Vamos ao texto, olha só. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o ou a. Letra A. Impacto do medo da corrida armamentista. Letra B. Democratização do acesso à escola pública. Letra C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. Letra D. Deflagração do movimento pela igualdade civil. E letra E. Eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Beleza? E aí, então, vamos à questão aqui, nós dois. Presta atenção. Eu estou falando, então, do ônibus, certo? Do ônibus da imagem, que vai se relacionar ao ato praticado por Rosa Parks, que é apresentada nessa imagem ao lado de Martin Luther King. Beleza. E aí, então, a questão quer saber o que o veículo, certo? Ou seja, o que esse ônibus, ele vai alcançar um estatuto de obra museológica, porque ele vai ter que simbolizar alguma coisa, certo? E aí, vamos lá. Vamos lembrar que o museu, ele tem muito uma função de memória, certo? De você lembrar. Isso é bem importante. Por isso o museu tem que ser extremamente valorizado. Por isso aquela tristeza enorme quando você teve aqui no Rio de Janeiro o incêndio do Museu Nacional. Mas, vamos à questão. Olha só. Quando você está falando ali da década de 50, certo? 1950 ali nos Estados Unidos, esse 50, mas vai ter um ápice muito grande em 60, talvez maior ainda, eu começo a ter com grande força a ideia da luta pelos direitos civis negros norte-americanos, beleza? Sim, embora você tenha discutido e você tenha visto isso uma vez na aula, que ali no século XIX, em plena Guerra da Secessão, o Lincoln, com a 13ª emenda, tinha acabado com a escravidão, isso em nada termina com a segregação muito forte no sul dos Estados Unidos. Tanto que você olha para o sul dos Estados Unidos, você vai ter nesse período, por exemplo, a ideia de bebedouros para colored people, ou seja, bebedouros para pessoas de cor, negros, diferente de bebedouros para brancos, certo? E você vê isso muito forte, por exemplo, até hoje, com a ideia da eclosão, por exemplo, do Black Lives Matter, por exemplo, quando você tem toda essa ideia de violência branca contra os negros norte-americanos. É uma luta que ela é constante. E na década de 50 e 60, ela eclode com três grandes personagens pra gente, com três grandes movimentos, na verdade. O movimento negro por direitos civis pacifistas, capitaneado ali pela figura do Martin Luther King, muito inspirado na figura do Gandhi, de uma desobediência civil. Um movimento islâmico norte-americano negro por direitos civis, muito capitaneado ali pela figura de Malcolm X, e com outro expoente muito importante, um cara chamado Cassius Clay, que talvez você não conheça com esse nome, mas você certamente sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Muhammad Ali, que, por exemplo, vai perder o cinturão de boxe porque ele vai se negar a lutar no Vietnã, certo? Ali na década de 50, mas basicamente com a participação norte-americana de fato, na década de 60 e 70. E a figura do movimento dos Panteras Negras, um movimento um pouco mais radical. Mas isso tudo é o grande movimento. E onde é que entra a Rosa Parks nessa figura? Ou seja, nessa lógica. Rosa Parks é uma figura central dessa luta. Por quê? Vamos lá. Você está olhando esse ônibus aí na imagem, certo? Pois bem, você determinava no sul dos Estados Unidos que mesmo dentro de um ônibus, você tinha lugares diferentes para brancos e negros. E Rosa Parks está sentada tranquilamente no seu lugar. Quando então um branco adentra o ônibus e exige que ela se levante para que ele sente. Ela simplesmente diz que não, é o meu lugar. Eu estou sentado aqui, eu não estou numa área de brancos. Eu estou sentado exatamente no lugar que eu tenho que sentar dentro dessa estrutura que eu tenho no sul dos Estados Unidos. Pois bem, Rosa Parks acaba presa por conta disso. Ela vai ser presa por simplesmente defender o seu direito de estar sentada no lugar que era dela por direito. E que um branco resolve que ela tem que se levantar porque ele é branco, ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, sabendo essa ideia que eu tenho ali a figura da Rosa Parks e do Martin Luther King, vamos às opções. Impacto do medo da corrida armamentista. Não. Embora a década de 50 seja a Guerra Fria, não tem nenhuma relação do porquê que o ônibus se torna
uma ideia de uma peça de museu. Lembra? Museu serve para você lembrar. Democratização do acesso à escola pública. Não, tá? Embora você tenha ali o ônibus, e aí esse ônibus ele tem aquela cara de ônibus de escola pública norte-americana, de escola norte-americana, e a gente sabe que uma das lutas também desse movimento dos direitos civis negros é a ideia de você poder ter escolas para brancos e negros, não é o que está relacionado a Rosa Parks, porque a Rosa Parks é a minha figura central aí. Preconceito de gênero no transporte coletivo, e aí cuidado para não cair nessa, porque você olha a Rosa Parks, mulher, você olha a ideia do ônibus e cuidado para não associar. A luta dela é muito maior do que isso naquele momento. É uma luta muito ligada ali à questão racial, embora a questão de gênero também seja muito presente, afinal de contas, vivemos num mundo que, infelizmente, se você for homem, você recebe mais do que a mulher. Se você for negro, você recebe menos do que o branco. Se você for mulher e negra, você recebe menos do que todo mundo, certo? E você tem vários casos disso na sua política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a questão da Parks não está ligada a gênero. Então vamos lá. Deflagração do movimento por igualdade civil. Ponto. Matamos a questão. Porque olha só, a ideia básica é o direito que ela está tendo por uma igualdade civil. Os mesmos direitos que você tem que ter civilmente falando. E aí talvez, se você não se tem o caso, se você não soubesse muito bem quem é a figura do Parks, a figura do Luther King te ajudaria nessa questão. E a letra E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Não, certo? E aí, interessante, porque o Enem traz à baila, traz à luz uma figura feminina fundamental na luta pelos direitos civis norte-americanos pela população afrodescendente negra. Beleza? Um beijo e até a próxima questão.